Vamos lá, começando aqui com o Juí, por favor, Juí. A fala do presidente não tem absolutamente nada demais, ele está corretíssimo na fala dele. Para quem conhece um pouco a Constituição Federal Brasileira, o artigo 3º diz que um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil é erradicar a miséria e a marginalização e reduzir as desigualdades regionais. Quem conhece um pouco de história econômica do país sabe que houve um crescimento desigual das regiões brasileiras e o Nordeste, durante todo o processo do século XX, foi um grande aquele que cedeu mão de obra para o desenvolvimento da industrialização que se deu no Sul, né, com aporte de recursos muito grande. Você sabe, Edivaldo, qual é a maior cidade nordestina do Brasil? São Paulo. São Paulo. São Paulo. Só uma correção, não é Sul, é Sudeste. Não, porque quando a gente fala essa coisa de igualdade regionais, o processo de industrialização brasileira se deu de forma desigual. Com a concentração de capital e investimento do Estado brasileiro ao longo do século XX no Sul-Sudeste. Né? Então, você tem ali uma concentração. E é preciso que, numa nova sistemática de desenvolvimento, todas as regiões brasileiras possam se beneficiar de um processo de industrialização. Aqui no Norte, por exemplo, foi instalada a Zona Franca de Manaus, que possibilitasse ter um polo industrial na Amazônia. Quando o presidente Lula fala que é preciso tratar as regiões de maneira igual e é preciso trazer o Nordeste para ele ser respeitado, nada mais faz do que reafirmar aquilo que a nossa Constituição já determinou no artigo 3º como objetivo fundamental da República do Brasil, que é erradicar a fome e a miséria e reduzir as desigualdades regionais. Parabéns ao presidente Lula. Poderíamos dizer que essa desigualdade foi proposital? O Edivaldo, o processo de desenvolvimento, a dinâmica econômica, ela se dá a partir dos interesses de quem é mais forte. Como você tinha, a partir do final do século XIX, uma grande concentração de capital advinda ali da lavoura do café em São Paulo, aquela elite regional conseguiu puxar para si, porque ela tinha força econômica e política, puxar para si os benefícios da industrialização. E ela foi completamente desigual esse processo pelo país afora. Então você vai ter, nesse momento, isso. Tanto é, quando o processo de industrialização brasileiro começa em 30, ali, com Vargas, né, você vai ter Vargas, por exemplo, alguém que representa o sul do país. Então, é preciso, nesse momento, de estar revendo os fundamentos do Brasil, que o benefício da industrialização, o desenvolvimento, não fique concentrado apenas no litoral do Sul e Sudeste, mas que ele possa se espraiar para o Nordeste e para o Norte do país. Ricardo, por favor. O Lula ele tenta fazer o que ele consegue de melhor, que é mentir, né? Ele vai criticar a taxa de juros, a taxa Selic, ele esquece que o Copom é formado por um conselho, por um comitê de pessoas especialistas. Enquanto o governo não mostrar de que forma que ele vai manter o equilíbrio das contas públicas, não tem como pensar em diminuir a taxa de juros, porque a inflação está diretamente ligada com a taxa de juros. Se a taxa está alta, o motivo, a razão para ela estar alta é para o controle da inflação. Um país que não inspira confiança, como o Brasil não está inspirando confiança, embora o Juí vai falar que o Brasil cresceu 1,9% do PIB já desse trimestre. Eu estou mentindo? Embora ele falar, ele só esquece de remeter que no ano passado o Brasil cresceu 4%. Muito mais do mesmo período do que está crescendo agora. Ricardo. Essa informação ele não fala, porque essa informação é ruim para o PT, Ricardo, é ruim para o Lula. Ricardo, ele esquece de dizer também que esse 1,9%, Você está mentindo, Ricardo. que cresceu, que ele está falando que cresceu o PIB, não estou falando, Ricardo, o agronegócio. O agronegócio que o Lula critica. O agronegócio está dando PIB para o Brasil. É isso mesmo. 25% é do agronegócio. Então, se o Brasil ainda está sendo sustentado, um dos pilares da economia do Brasil é o agronegócio, que ele tanto critica, que ele não gosta. O Lula não gosta da iniciativa privada. É a iniciativa privada que leva o país para frente. Não é o governo. O governo não tem fonte de renda. O governo, quem dá o dinheiro para o governo, somos nós, é o pagador de imposto. A riqueza do governo vem do trabalhador, vem da iniciativa privada. Se ele fomenta, se ele estimula a iniciativa privada, a gente vai ter uma diminuição de emprego, a gente vai ter renda, a gente vai inspirar confiança e, por conseguinte, a taxa de juros vai cair. Buiu, você, por favor. Ai, ai.
E as desigualdades regionais? Ficou fora, né? A única coisa que eu queria fazer era uma continha de 1,9, que dá quase 2, dividido por 0,25, dá 0, não, um quarto não, menos de um quarto, né? 1/8, no caso. Já que tu tá enrolando para falar aí, Buiu, tu é 0,25. enrolão aí, deixa eu só falar aqui para completar, o Estado, os Nordeste sempre foram, em sua maioria, governados pelo PT. E se hoje o Nordeste está na pobreza, pode ter certeza, é porque a maioria dos governadores é da esquerda. Por que nunca tiraram a Bahia, que há 2 décadas é governada pelo PT, não tiraram da linha da pobreza? O segundo estado mais pobre do Brasil só perde para o Maranhão, que também é governado pelo PT. Então o PT não dá exemplo. Se o PT não tira o pobre da pobreza, não espera que o presidente, que também é do PT, vai tirar. Por favor, Buiu. Bom, rapaz, eu tenho que agradecer esses ganchos, sabe? É uma maravilha. A cabecinha do Dr. Ricardo está em 16 anos e o Brasil tem 523. As oligarquias que tomaram conta do Nordeste fizeram com que os nordestinos que tinham pouca capacidade e qualidade de crescerem, saíssem em busca de emprego no Sul e no Sudeste. Como bem diz o Cujo, eu não preciso repetir. Só que nós tivemos 523 menos 16, nós tivemos 507 anos de direita oligárquica dentro do Nordeste, como a família Sarney, como a família Antônio Carlos Magalhães, como a direitista que teve lá no Ceará, como todos eles impediram. Agora, tem 16 anos realmente que o governo está lá dentro. Você vê que o turismo hoje dentro do Nordeste é implementado, ele tirou férias agora, sabe para onde ele foi? Ele foi para Maceió. Cujuí tirou férias, sabe para onde ele foi? Foi para Maceió. Por quê? Porque a implementação, em 16 anos que o PT começou a tomar conta do Nordeste, está olvidando as expectativas de crescimento dentro da vocação que ele tem. E o Nordeste é lindo. O povo nordestino é trabalhador, o povo nordestino construiu São Paulo, a maior capital do mundo, desenvolvimentista e industrializada, e fez com que, você está entendendo? Agora, essas oligarquias que foram quebradas e que pessoas igual a eles chegaram no poder no Nordeste, faz com que eles tenham expectativas e esperança naquilo que é de vocação deles. Sem contar que Sergipe é o maior produtor de frutas do Brasil. E é pequenininho. Então, essa conversa, essa falácia, quando o Dr. Ricardo fala isso, nota-se o par conhecimento que ele tem da história, ou, se não dizer, o desconhecimento que ele tem dela. Ok. Paulo Cavalcante. Bom, falar de Brasil é muito complicado, né? Porque Brasil é um contexto único. Nós somos um país. Por exemplo, quem olha para mim fala... O bispo é um alemão, é um italiano, mas na realidade eu sou um misto. Eu sou brasileiro. A minha mãe é filha de italianos com judeus e o meu pai é filho de 2 colonos pernambucanos. Tanto é que eu sou da família Cavalcante, da parte da minha mãe, Bianconi. Ou seja, da parte do meu pai, são lá de Caldeirão do Guedes, que é um lugar, fica num vilarejo chamado Bom Conselho, que é vizinho ali de Garanhuns. Bom Conselho do Papacaça. Né? De Garanhuns. Ali meus avós tinham um vilarejo lá que se chamava Caldeirão do Guedes, que é onde tinha as famílias Guedes, Cavalcante, Tenório e Bezerra. Então, o brasileiro é esse misto. Eu sou de São Paulo, nascido em São Paulo. Né? Neto de 2 colonos. Tanto meus avós de Pernambuco eram agricultores, como meus avós da Itália também eram agricultores. Então, na realidade, quando se fala assim, o Nordeste, tratando o Nordeste como... Poxa, eu acho que a gente olha para o governo Bolsonaro, que foi o que mais deu título de terra. A gente olha para o governo Bolsonaro, que foi o que mais furou poços, para que o nordestino não precisasse mais de tanque, de caminhão-pipa,
que foi o que terminou as obras. Ele poderia ter falado, não vou terminar essa obra de um petista. Não, ele foi lá e terminou a obra da transposição lá do Rio São Francisco, e agora foi parada, né? Alguém bloqueou as águas lá. Então você vê, é claro que o Nordeste é uma coisa só, é claro que o Nordeste é um país só, e ele é tratado conforme ele produz, todos nós. O São Paulo deve ao Nordeste, todos nós devemos ao Nordeste, como devemos também aos soldados da borracha que vieram de vários lugares aqui para colonizar a Amazônia, da qual nós fazemos parte dessa Amazônia Oriental. Então, gente, todos nós somos um único país, essa é a grande realidade, parar de dividir essas coisas. Olha